Salve Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Corinthians Talk, mais um pré-jogo e ainda bem que tá terminando mais uma terrível data FIFA que parece que nunca tem fim. Mas agora chegou a oportunidade do Corinthians fazer história no Campeonato Brasileiro novamente. Como assim, Alisson, fazer história? Fica tranquilo que logo mais no vídeo você já vai entender do que eu tô falando. Jogo 11 horas da manhã contra o Cruzeiro no feriado da Consciência Negra. O Corinthians, inclusive, vai estrear o terceiro uniforme, aquele meio branco, meio preto, que inclusive foi produzido para fazer uma campanha contra o racismo. Então não tinha melhor momento para estrear esse uniforme que no jogo da manhã contra o Cruzeiro. Concordo com a provável escalação que o meu timão colocou lá na página, vindo com Hugo Souza, Gustavo Henrique e Kaká retornando de lesão, então disponível novamente para enfrentar aí mais uma partida no Campeonato Brasileiro pelo Corinthians. Mateuzinho e Matheus Bidu fechando aí as laterais. Ranielli como primeiro volante, porque lembrando, José Martínez está à disposição da sua seleção nessa data FIFA. André Carrilho, que ainda bem não está sendo convocado para a seleção peruana. Cara, por um lado é bom para o jogador, ele fica motivado representando sua seleção, mas por outro lado é bom também que ele não seja convocado para estar disponível em jogos importantes, como é o caso desse contra o Cruzeiro. Então André Carrilho, eu acredito que vai ser aqui mais uma opção como um segundo homem de meio de campo, e o Breno Bidon ali apoiando o Rodrigo Garro na criação. Então Rodrigo Garro como homem de criação e fechando nossa dupla de ataque, que está muito bem entrosada, estão funcionando muito bem, Yuri Alberto e Memphis Depay. Se a gente tem as melhores peças, lembrando também, além do José Martínez, que não vai estar disponível para esse jogo, Ángel Romero também, por causa que está a serviço da seleção paraguaia, e o Félix Torres também a serviço da seleção equatoriana, não estarão disponíveis para o jogo contra o Cruzeiro. Discordo dessa escalação que o SofaScore colocou aqui. Eu acho que o Raniel não vai jogar como zagueiro, ele já até entrou em umas partidas recentemente como uma solução, jogando como um terceiro homem ali de zaga, mas também quando o Corinthians estava atacando, ele fazia o papel de primeiro homem no meio de campo, fazendo o papel de primeiro volante de verdade quando o Corinthians atacava, e quando o Corinthians defendia, ele recuava fazendo um terceiro zagueiro. Mas eu acho que não vai ser dessa forma não. Vamos focar aqui na escalação do Cruzeiro, que está completamente reserva. Inclusive, você pode ver aqui que nem o goleiro Cássio vai para jogo, e eu acho que isso vai acontecer mesmo. O único titular dos caras que estará disponível para o jogo da manhã é o Lucas Silva. Inclusive, veja a escalação do Cruzeiro no último jogo contra o Criciúma, que eles jogaram com seus titulares. De todos os nomes aqui, o único que a gente vê é o Lucas Silva, que inclusive foi capitão no jogo passado. Matheus Pereira, que é um dos destaques do time deles, mesmo que quisesse, não estaria disponível por conta dos acumulativos de cartão amarelo, então ele está suspenso. Excelente notícia, o Corinthians pode fazer história. Lembra no começo do vídeo que eu falei que pode fazer história? Por quê? Porque o Corinthians pode engatar uma série de 5 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, e isso não acontecia desde 2017, onde a gente conseguiu conquistar o título. E lá em 2017, essa sequência de 5 vitórias consecutivas que eu tô me referindo, a gente começou contra o Bahia, ganhou do Grêmio, ganhou do Botafogo, ganhou da Ponte Preta e ganhou do Palmeiras, e depois a gente foi encerrar essa sequência de 5 vitórias consecutivas empatando com o Atlético Paranaense em casa. Então agora a gente pode ter mais uma sequência incrível de 5 vitórias, porém nesse mesmo ano a gente teve uma sequência ainda maior, e foi um pouco antes, e foi por pouco que não foi emendada, e quase que a gente teve uma sequência de vitórias absurdamente incríveis. Era o time que não sabia perder em 2017, né? E olha que eu tô falando logo na sequência, que aqui foi interrompida por esse empate contra o Curitiba, e eu lembro que teve um gol mal anulado do Jô nesse jogo, que era pro Corinthians ter ganho. E se não fosse esse empate aqui, seria uma sequência de vitórias absurdas no Campeonato Brasileiro. Vamos contar aqui comigo. Olha só, o Corinthians ganhou ganhou do Vitória, ganhou do Atlético Goianiense, ganhou do Santos, ganhou do Vasco, ganhou do São Paulo e ganhou do Cruzeiro. Já eram 6 vitórias consecutivas. Se não fosse aquele roubo contra o Curitiba, eram 7, 8, 9, 10, 11, 12 vitórias seguidas eram para ser consecutivas, meus amigos, no Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians disparou no primeiro turno e teve, se não me engano, até hoje perdura, né, como o melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians conseguir repetir feitos como esse, gigantescos como esse, numa temporada tão difícil, onde o Corinthians conseguiu uma reconstrução. Deixa eu puxar um gráfico aqui para você ver, inclusive, como que estava a campanha do Corinthians até o momento do Campeonato Brasileiro. Olha só, em gráfico em verde é complicado, né? Mas aqui o Corinthians é o gráfico em verde. Veja só que no Campeonato Brasileiro, aqui embaixo estão as rodadas e aqui as posições.
A gente permaneceu abaixo da 15ª colocação durante quase o campeonato todo. E justo agora no final do campeonato a gente está conseguindo essa crescente. E se a gente conseguir as vitórias que nos restam, por exemplo, dentro de casa e até uma ou outra fora de casa, a gente pode conseguir terminar lá em cima, acima inclusive dessa linha aqui do top 10, seria uma reta final dos sonhos de cinema. E tá por isso daqui de acontecer. Se a gente vencer o Cruzeiro reserva, a gente vai colar nos caras. Corinthians vencendo seria a 5ª vitória consecutiva, a gente iria para 44 pontos, ficando apenas a 3 pontos do 7º colocado atual, que é o próprio Cruzeiro. E num vídeo recente aqui do canal eu já mostrei que todos os adversários que estão logo acima do Corinthians na tabela vão enfrentar todos os adversários lá da ponta da tabela. Então tem muita chance dessa rodada ser muito boa pro Corinthians. Por exemplo, o Bahia, que está aqui em 8º, vai pegar o Palmeiras. Por exemplo, o Vasco, que está aqui em 9º, vai pegar o Internacional, que tem a melhor campanha do segundo turno com mais de 70% de aproveitamento. Você pode ver, inclusive, aqui no gráfico de vitórias recentes, que é muito semelhante, ou melhor, idêntica ao do Corinthians. Vive uma fase iluminada internacional e muito provavelmente vai terminar ali até um top 3 do Campeonato Brasileiro, se continuar dessa forma. Como se não fosse pouco, o Atlético Mineiro que está logo à frente, ou seja, todos os 3 times acima do Corinthians, o Atlético Mineiro vai pegar o líder Botafogo amanhã. Então, além do jogo do Corinthians, a gente tem muito jogo para acompanhar e secar para o Corinthians conseguir essa vaguinha aí na Libertadores na próxima temporada. E você que está acompanhando o canal e quer ajudar de alguma forma, a gente tem um patrocinador, olha só. Você pode ter de graça no seu celular o aplicativo SofaScore, o melhor app de estatísticas, informações, alertas do Corinthians. Você tem todos os detalhes do Corinthians, das principais ligas brasileiras e internacionais. O link está aqui embaixo na descrição. Todos os downloads realizados através do nosso link, o canal ganha uma pequena comissão e dessa forma você consegue ajudar esse projeto a continuar ativo. Então, muito obrigado se você puder fortalecer com o nosso patrocinador SofaScore, que está dando aquela moral para o nosso projeto. E não vamos nos esquecer, Vasco, que está logo aqui acima, que inclusive a gente pode ultrapassar nessa rodada caso eles tropecem contra o Internacional, e a gente vença o Cruzeiro, a gente pega eles logo na próxima rodada, Corinthians e Vasco, Neoquímica Arena, dia 24/11. Então não vai demorar também. Já estamos falando do próximo domingão na Neoquímica Arena, 4 horas da tarde, é o horário clássico do futebol. Num confronto histórico entre o Corinthians e o Cruzeiro, o Corinthians normalmente leva melhor e jogando em casa tem mais vantagem ainda contra o Cruzeiro. A gente pode ver, inclusive, que aqui na Neoquímica Arena, veja só, o Corinthians tem 5 vitórias contra apenas 2 do Cruzeiro e 1 empate em 8 jogos. Estamos falando do Pacaembu, por exemplo, o Corinthians também leva vantagem no Pacaembu. 14 vitórias do Corinthians contra 8 vitórias do Cruzeiro e 8 empates. No Morumbi, o Corinthians também tem vitórias, a mais do que o Cruzeiro. Vitória, porque foi 2 vitórias do Corinthians, 1 do Cruzeiro e 3 empates. Então, jogando em São Paulo, o Corinthians normalmente tem vantagem superior ao Cruzeiro em todos os principais estádios. E até no Mineirão, o Corinthians costuma embaçar um pouco para eles, hein? Em 36 jogos, o Corinthians tem 11 vitórias contra 16 do Cruzeiro e 9 empates. Não é tão superior assim a vantagem do Cruzeiro no Mineirão, numa grande quantidade de jogos. Então, historicamente, o Corinthians tende a levar melhor contra o Cruzeiro. E vamos ver nesse jogo importantíssimo se o Corinthians consegue confirmar esse favoritismo. Lembrando novamente, olha só o time reserva do Cruzeiro que provavelmente vai vir enfrentar o Corinthians. Simplesmente Matheus Vital será o homem de criação e Ramiro será o ponta direita dos caras. Meu Deus do céu, o Corinthians tem que ir pra cima deles. E uma pena, né? Ou não, não sei. Aí o que se me diz? Uma pena o Cássio não jogar esse jogo? Como que será a recepção do Cássio na Neoquímica Arena? Eu, se tivesse lá, simplesmente seria indiferente. Comenta aqui embaixo, inclusive, você aplaudiria? Seria indiferente ou vaiaria um retorno do Cássio na Neoquímica Arena? O meu voto seria indiferente, não faz mais parte hoje do Corinthians, tá defendendo outras cores, não quis uma despedida calorosa pela torcida do Corinthians, poderia que sair quanto antes, poderia ter esperado um pouquinho. Tinha um jogo já logo na sequência, onde ele poucos dias antes anunciou a saída dele e queria forçar o quanto antes, sair para apenas ficar treinando no Cruzeiro, enfim. Se ele saiu meio que com essa indiferença, assim eu acho que deveria ser tratado nesse primeiro retorno dele na nossa casa. E vai Corinthians, meus amigos, a gente tá muito próximo de fazer uma reta final do campeonato histórica para conseguir vagas em Libertadores e Copa do Brasil. Esses jogos em casa contra Cruzeiro, Vasco, Bahia, a gente tem que ganhar. E ainda mais 2 joguinhos fora de casa contra Criciúma e Grêmio, que são adversários próximos da tabela que a gente pode somar pontos. A gente já fez anteriormente aqui no canal também um levantamento de qual seria a porcentagem
margem desses pontos conseguidos que a gente precisaria para conseguir uma 7ª, 8ª colocação no campeonato, e esse desempenho precisa ser maior que 70%, então o Corinthians precisaria aí de praticamente todas as vitórias ou uma ou duas no máximo empates, dependendo dos resultados combinados. Então esses jogos em casa são inegociáveis para vencer e conseguir esse alto aproveitamento e conseguir escalar na tabela nesses últimos instantes. Volto para falar com vocês aqui no pós-jogo, espero eu que feliz e com mais uma vitória, a 5ª vitória seguida do Coringão no Campeonato Brasileiro. Se você não faz parte do canal, se inscreve agora mesmo pra gente ter essa conversa de corintiano para corintiano e torcedor para torcedor no próximo vídeo, no vídeo de pós-jogo aqui no canal. Forte abraço, que falou foi o Alisson e até a próxima. Vai, Corinthians!